Maravilha, pessoal! Eu sou Marcelo e você está no canal do MEC. Nessa aula, nós vamos continuar o desenvolvimento do jogo Invasão Alienígena. Lembre que na primeira aula, né, eu recomendo que vocês assistam a aula anterior, que foi a primeira aula, nós fizemos a criação do arquivo do módulo aliens.py, que faz a abertura de uma janela, pinta o fundo de cinza e apresenta para o usuário uma janela, e o título dessa janela é o título do jogo Invasão Alienígena, e se eu quiser sair, eu trato esse evento de saída e saio do jogo. Né? Basicamente é isso que a gente fez na aula passada. Hoje a gente vai fazer a criação de uma nave, e a gente vai colocar essa nave na parte inferior e no centro da tela, tá? Lá embaixo da nossa tela, né, da nossa janela, a gente vai colocar esse, na verdade não é um alienígena, a gente vai colocar uma nave lá embaixo, e essa nave vai soltar tiros, mas nessa aula a gente vai colocar essa nave na parte inferior e no centro da tela, tá? É isso que a gente vai fazer hoje. Como que a gente faz isso? A gente vai começar já alguns conceitos que a gente aprendeu, como, por exemplo, de classes, tá? Então, vamos criar uma classe que é uma nave. Eu vou salvar isso daqui, nave.py. Eu vou salvar dentro do diretório aliens, que é o nosso, né? Vou salvar aqui, nave.py. Eu tinha um, mas eu vou substituir aqui. Eu sei que eu vou precisar do Pygame. Então, eu já vou importar o Pygame. Aí eu crio essa classe, né? Nave. E vou colocar, fazer o nosso método construtor. Lembrando que sempre tem que passar self como parâmetro. Eu vou passar também a janela, que é a janela principal da nossa tela, que é esse cara aqui que a gente criou. A gente vai passar como parâmetro para essa nave, porque daí a nave vai ter acesso às dimensões da janela, tá? Para poder se posicionar. A gente vai ver como fazer isso. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, eu vou guardar a informação da minha janela numa variável interna. Tá? Então, eu já tenho aqui guardadinha a minha janela. Eu passei como parâmetro, agora é um atributo dentro da minha classe. Tá? Eu vou carregar a imagem, eu vou guardar essa imagem, um atributo também interno, que eu vou criar aqui, imagem. Eu vou utilizar a biblioteca do Pygame para carregar a imagem, tá? Tem aqui um objeto image, que tem um método chamado load. Eu especifico aqui o caminho da nossa imagem. Eu já coloquei a imagem aqui no nosso diretório aliens, na nossa folder aliens, eu criei essa pastinha imagens e coloquei a imagem aqui. Se você for no código-fonte do livro, né, que é gratuito, você pode baixar da internet, lá tem no capítulo 12 também uma pastinha images, está em inglês, não está em português assim, e tem um chip.bmp, tá? Aí você pode pegar essa imagem e colocar aqui, você renomeia para nave.bmp, né, que a gente está colocando tudo em português, e aí você já vai conseguir ter acesso. A gente vai trabalhar com imagens BMP, as imagens BMP significa bitmap, tá? São imagens não compactadas, são as mais fáceis de trabalhar nos jogos, porque a imagem já está no formato de bitmap que eu preciso para apresentar na tela, tá bom? Então, você pode utilizar alguns outros aplicativos, por exemplo, para converter uma imagem JPEG para BMP, se você quiser. Existem aplicativos como o GIMP, GIMP, que é open source gratuito, você pode baixar e instalar no seu computador, e ele tem todas as funcionalidades de um software moderno aí para edição de imagens, e você vai poder aí fazer, por exemplo, a conversão de um arquivo JPEG ou TIFF ou PNG, seja qual for o formato, para o formato BMP. Um ponto importante a salientar essa imagem, se você reparar, não vai dar para perceber muito, mas ela tá, o fundo aqui, ó, dela tá o mesmo cinzinha claro que a gente colocou como fundo da imagem. Por que isso é importante? Porque senão você teria a visão da borda, né? Se essa cor de fundo fosse preto, por exemplo, a gente ia ter a visão do retângulo todo e dentro a nossa nave. Como a gente quer que só apareça a nave na tela sem esse retângulo, se eu pintar o fundo aqui da mesma cor do fundo da tela, isso
some, né? Fica só a minha nave aparecendo, eu não vejo a imagem da borda. Então é importante fazer com que o fundo da sua imagem bata com o fundo do seu jogo, tá bom? Para que não fiquem essas bordinhas. Toda imagem sempre vai ser um retângulo, e a gente vai manipulá-la como um retângulo. Mas, se a gente faz o fundo dessa forma, a gente não enxerga esse retângulo. Então, isso é um ponto importante a salientar. Aí a gente vai, então, carregar essa imagem. Como que eu faço isso? Caminho relativo, imagens, barra, nave.bmp, de bitmap. Bom, feito isso, eu carreguei a imagem e guardei nesse atributo aqui, imagem, tá? Próxima coisa, eu vou guardar também aqui dentro do meu, de atributos, dentro do meu objeto, o retângulo da minha imagem, né, e o retângulo da minha tela, da minha janela principal. Porque daí eu posso fazer, vamos dizer assim, associações entre esses dois retângulos, que é o que a gente vai fazer. Porque a gente vai pegar o retângulo da nossa nave e vai posicionar ele na nossa janela. Então, primeira coisa, vamos guardar, eu vou criar uma variável retângulo, que é o retângulo da nossa imagem. Eu vou pegar a nossa imagem e tem um método lá que chama getRect, que retorna esse retângulo. Eu também vou fazer um para a janela, tá? Então, agora eu tenho os dois retângulos aqui, mais fácil para eu poder acessar do que ficar dando selfie, janela, selfie, imagem. Eu já guardei aqui. Esse aqui é da minha imagem e esse é o da minha janela, tá? Feito isso, agora eu vou criar uma outra variável aqui interna, né, um atributo que eu vou chamar de centerX, centerX. E esse atributo, ele vai representar a posição X do centro da minha imagem, tá? Então, manipulando esse valor, eu posso manipular a posição X da minha nave. No futuro, a gente vai fazer isso na próxima aula, a gente vai movimentar a nave para a direita e para a esquerda, então a gente vai poder utilizar esse atributo aqui. A gente vai ver em mais detalhes isso aqui na próxima aula, mas eu já vou deixar criado esse atributo aqui. Então, eu tenho eu vou pegar a informação do meu retângulo da minha janela, e vou pegar o center X da minha janela, tá? Então, com isso, eu já tenho aqui o centro da janela principal do nosso programa. No caso, a janela ela tem 900 pixels de largura, né? De comprimento, né? De comprimento, e a altura é 600. O comprimento 900, metade dele 450, isso aqui vai retornar 450 para a gente. E eu vou guardar esse valor como float, porque por conta de arredondamentos a gente pode ter problemas quando a gente for movimentar essa nossa nave, e então a gente guarda como float. A gente vai ver mais detalhes do porquê disso na próxima aula. Feito isso, eu vou posicionar agora a minha nave, tá? Então a primeira coisa que eu faço para posicionar a minha nave, eu tenho que posicionar o retângulo da minha nave, né? É isso que eu vou trabalhar com esse retângulo. Então eu vou fazer com que o meu retângulo .centerX seja igual a esse self.centerX. Então, eu já joguei o retângulo da minha nave para o centro. Porque quando você carrega essa nave, ele coloca na posição 00, né? E a gente viu que o 00 começa no canto superior esquerdo, né? Então, eu preciso jogar essa nave para o centro. Para isso, eu faço esse comando aqui. Eu reposiciono ele e coloco no centro. Só que agora a minha nave, ela está no centro, só que lá no alto. Agora eu quero jogar para baixo. Eu quero fazer com que a parte inferior da minha nave bata com a parte inferior da minha janela. É exatamente isso que eu vou fazer aqui. Self.retângulo.bottom vai ser igual a self.retângulo da minha janela. .bottom. É isso. Aí agora eu já consegui posicionar minha nave na parte inferior e central da janela, tá? Agora a próxima coisa que eu preciso fazer é um método para desenhar isso na janela. Eu ainda não fiz isso, né? E existe um método na minha janela que chama Blit. E esse método faz isso. Eu passo como parâmetro a minha imagem. Aí, nossa imagem.
né, que a gente carregou, nave.dmp, e passo o retângulo aonde essa imagem deve ser escrito. E a gente já preparou um retângulo bonitinho, já posicionou ele na posição onde a gente quer, inferior e central. Então, eu passo simplesmente esse cara aqui como parâmetro. Então, ele vai guardar essa imagem, vai desenhar essa imagem dentro desse retângulo que nós preparamos, tá? Bom, próximo passo, né? Feito isso aqui, eu vou dar um F5 só para ver se tem algum erro de sintaxe. A priori não, pode ter erro de lógica, mas de sintaxe também pode, mas provavelmente não, porque eu dei um F5 ali e não apareceu nada. Então, a próxima coisa que a gente vai fazer aqui já que eu vou ter que usar essa nave aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou importar a minha classe nave, que a gente tem que fazer isso, lembra? Então, nave aqui é o nome do módulo, minúsculo, né? Import nave maiúsculo, que é o nome da minha classe, que está aqui dentro. Certo? Fiz isso, feito isso, eu tenho agora disponível aqui nesse módulo aliens.py a minha classe nave para instanciar um objeto, que é o que eu vou fazer aqui agora, com esse comando, lembrando que eu tenho um parâmetro que eu tenho que passar, que é a janela do meu programa principal, que está nessa variável, eu passo ela aqui para a nave saber se escrever nessa janela, se autoescrever nessa janela através do comando desenhar, que a gente acabou de escrever. E a outra coisa que eu preciso fazer aqui é nave.desenhar, chamar o método desenhar, para que ela faça, né, o desenho. Isso seja escrito na nossa folha em branco de rascunho que a gente está desenhando, né? Lembrando que a gente está aqui no laço while, testando eventos, a gente pintou o fundo da janela de cinza claro, e aqui agora eu desenho nesse rascunho a minha nave. Então, pintei o fundo de cinza claro, desenhei minha nave, e aí eu chamo flip, eu pego esse rascunho e jogo para a tela do usuário. E aí aparece para o usuário aquela folha. E aí eu vou, de novo, ficar nesse laço para sempre, pintando o fundo da janela e desenhando a nave e dando flip. Como eu não estou mudando a posição de nada, vai parecer tudo estático, tá? Mas isso está sendo refeito 60 vezes por segundo, ou algo similar a isso. Vamos executar para ver se funciona? Deu um probleminha aqui. Aqui eu errei, tá vendo? Eu botei retângulo, janela. Então, vamos lá, linha 13 de nave.py. Linha 13 de nave, retângulo. Um errinho aqui. Vamos ver se agora vai. Aí deu um outro probleminha aqui. Desenhar tem zero. Ah, tá. Ó, já sei o que é. Tem que todos os nossos métodos têm que ter o self, lembra? Não tem como não ter o self. Tá lá. E tá bonitinho. Nossa janela, cinzinha clara, e a nossa nave centralizada, né? No eixo X, centralizado, e o nosso eixo Y, que começa daqui para baixo, a gente colocou o bottom do nosso retângulo, da nossa imagem, com o bottom do retângulo da nossa janela. Retângulo da janela, retângulo da imagem. Os dois bottoms, que é a parte inferior, eles coincidem, e é exatamente o que a gente queria, e funcionou. É isso por essa aula. Vejo vocês na próxima aula, pessoal. Até lá.